Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais uma Alfabetização em Foco e hoje o nosso assunto vai ser o trabalho com listas. Vocês costumam trabalhar com listas na fase de alfabetização? Que uso vocês dão? Que listas são essas? Eu falei que eu teria 5 dicas para vocês hoje a respeito de um trabalho que eu estava propondo, que é o trabalho com listas. Para isso, eu vou começar lendo um bilhete, um suposto bilhete de uma professora e como nós reagiríamos a esse bilhete. Olá, colega! Tenho percebido que você tem feito muitas inovações no jeito de trabalhar com os alunos. Vendo as atividades que ficam no mural da classe e os cadernos sobre a mesa, reparei que você oferece muitas atividades com listas. Achei muito bacana. A lista dos preparativos para o piquenique na escola e aquela com títulos de histórias. Queria que você me desse algumas dicas sobre esse trabalho. Qual o seu objetivo? Como encaminha essas atividades? Elas ajudam o aluno a aprender a escrever e ler mais rápido? E tudo mais que você achar que pode me ajudar. Aguardo uma resposta. Bom trabalho, Malu. Esse texto foi um texto retirado do material do PROFA, do Programa de Formação de Professores Alfabetizadores, que ocorreu há muito tempo. E eu fui uma das formadoras nesse programa. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas observações. Primeiro, trabalho com lista. Por que trabalho com lista, né? É um trabalho que a maior parte dos professores já realizam e eu queria colocar um pouquinho de luz e foco nessa questão do trabalho que nós costumamos realizar em sala de aula e muitas vezes não desenvolvemos toda a potencialidade que ele tem. Porque o trabalho com listas ele é um trabalho extremamente potente para a alfabetização. Primeiro, resgatar essa função social da lista, né? Ela tem uma função de organizar uma ação, organizar uma informação. Eu faço lista de compras, eu faço lista do que eu vou levar numa viagem, eu faço lista das contas que eu vou pagar. Mas a criança também começa a entender a importância da lista. A lista das coleções de brinquedos, a lista das frutas que ele mais gosta, dos animais que ele tem interesse em aprender mais, enfim, uma infinidade de listas que nós podemos propor. A lista é um texto privilegiado porque ele é um texto simples, são palavras que são escritas uma logo abaixo da outra. Então essa estrutura composicional do texto, quando você bate o olho e percebe que aquilo é uma lista, ela facilita essa organização e esse trabalho pedagógico que vocês realizam, porque as palavras estão separadas. E um dos problemas que as crianças têm no início desse processo de alfabetização é a segmentação, a hipersegmentação ou a hipossegmentação. E são trabalhos que nós precisamos retomar com eles também. Dentro dessas propostas de trabalho com listas, eu queria que a gente olhasse para algumas propostas de escrita, como lista de aniversariantes do mês, lista de rotina, lista de personagens de contos de fadas, enfim. A lista é um texto privilegiado porque ele é um texto simples. São palavras que são escritas uma logo abaixo da outra. Então essa estrutura composicional do texto, quando você bate o olho e percebe que aquilo é uma lista, ela facilita essa organização e esse trabalho pedagógico que vocês realizam, porque as palavras estão separadas. E um dos problemas que as crianças têm no início desse processo de alfabetização é a segmentação, a hipersegmentação ou a hipossegmentação. E são trabalhos que nós precisamos retomar com eles também. Essas propostas de trabalho com listas, eu queria que a gente olhasse para algumas propostas de escrita, como lista de aniversariantes do mês, lista de rotina, lista de personagens de contos de fadas, enfim. Quais são as propostas de listas que nós estamos levando para a sala de aula? Propostas de listas que falam neste momento, conversam nesse momento com a situação que nós estamos vivendo? Por exemplo, lista de hábitos de higiene hoje é uma lista super possível de se fazer com eles e discutir com eles, porque são hábitos necessários no enfrentamento que nós estamos de uma pandemia. Lista de hábitos saudáveis, lista do que você costuma fazer da sua rotina durante o dia, discutir com eles essa rotina. Então são listas e propostas de escrita ou de leitura que estão muito alinhadas e conectadas com o momento em que eles estão vivendo. Falei primeiro da leitura e a escrita. Quando as crianças escrevem listas, como eu já falei, a gente dá conta da questão da segmentação com muito mais facilidade do que outros gêneros textuais. Eles escrevem listas e nós perguntamos ou questionamos ou observamos
quais letras eles usam, quantas letras eles usam, se essas letras são letras que realmente estão presentes naquela palavra ou não, se ele está tentando adivinhar quando ele tenta ler ou se ele realmente está estabelecendo alguma comparação com outras palavras que ele tem, que nós chamamos de escritas estáveis. Ele tem uma lista dos nomes dos alunos da sala. Essa lista pode estar exposta se você estiver trabalhando com eles virtualmente. Eu faço uma chamada, eu pego uma caixinha simples e de dentro dessa caixinha eu posso tirar os nomes dos alunos para a gente realmente confrontar a lista com os nomes que eu estou sorteando ou a lista com as crianças que estão presentes naquela aula online. São estratégias que eu posso utilizar. Novamente, eu volto e retomo que não são simples, porque se dar conta da sala dentro de um espaço físico onde todos estão juntos não é sempre tão simples, imagine virtualmente. E aí eu trouxe para vocês uma sugestão antes de continuar falando da lista. Nesse momento em que eu estou fazendo essa chamadinha com eles, eu posso usar um bastão da fala. O que é o bastão da fala? É um objeto como se fosse um microfone. Quem está com aquele bastão tem o direito de falar. Em alguns círculos que eu tenho feito, algumas rodas de conversa por aplicativos online, quando eu passo a palavra de um para o outro, eu faço isso. Eu uso um objeto simples, pode ser qualquer outro objeto que faça um som e que marque essa passagem da fala de um para a fala do outro. Então, voltando à lista dos nomes dos alunos como uma chamadinha, eu posso chamar um nome ou sortear o nome e mostrar para eles, se estiver dentro de uma caixinha, e balançar entre um nome e outro, chamando de repente um aluno para ler o nome do outro. Então são estratégias que eu estou compartilhando com vocês, que eu tenho utilizado, estratégias que têm dado certo. Importante, foi falado no vídeo passado, a lista, como outros gêneros textuais, eles são muito propícios a uma reflexão sobre o sistema. Mas quando eu provoco essa reflexão, eu tenho que ter alguns questionamentos já como cartas na manga. Quais questionamentos eu vou fazer? Vou trabalhar uma lista de frutas? Nessa lista de frutas eu vou perguntar comparando com os nomes dos alunos? Eu vou mostrar essa lista para eles ou eu vou mostrar o desenho das frutas? Eu tenho que planejar antes essa atividade e estabelecer critérios de intervenção. Qual é a intervenção? Qual é o meu objetivo nessa aula de hoje? Quais intervenções eu vou propor para dar conta desse objetivo? Eu queria falar muito com vocês a respeito dos tipos de lista, que é algo que há muitos anos a gente vem discutindo e muitas vezes a gente fala desse trabalho, né? Aquela suposta professora que deixou o bilhetinho para a professora do outro período. A lista nem sempre fica claro para todo mundo de que tipo de lista eu estou falando. Às vezes, no início da alfabetização, os professores trabalham com listas que iniciam por uma mesma letra. E eu pergunto para vocês, onde no nosso cotidiano hoje existem listas que começam por uma mesma letra? A agenda do telefone? A lista de chamada da sala? A antiga lista telefônica que hoje nós não utilizamos mais? O dicionário? Então, nessas listas, realmente, elas estão em ordem alfabética, começando por uma mesma letra. Mas a lista, resgatando a função social, a função que ela tem fora dos muros da escola, ela é usada como um texto organizador. Organizador de informações e organizador de ações, como eu falei anteriormente. Então, eu tenho uma lista de tudo que eu vou comprar na feira, por exemplo, eu enquanto adulto. E eu posso transpor isso como uma atividade de sala de aula. Vocês vão fazer uma lista dos personagens dos contos de fadas. Eu vou mostrar a capa do livro e vocês vão anotar um personagem que vocês lembram o nome. Ou eu vou mostrar a capa do livro, um aluno fala o nome de um personagem e todos escrevem, usando sempre algo para moderar essa fala. Um bastão da fala, um combinado, uma luzinha que eu vou acender, algo que chame atenção. Quando eu balançar isso, todos ficam em silêncio, o nome que eu falar vai falar qual é o nome daquele animal ou o nome daquele conto de fadas e todos escrevem os personagens ou escrevem os nomes dos animais da forma que eles estão escrevendo nesse processo de alfabetização. Então, pensando nessa estrutura de lista, a minha pergunta é: onde o aluno encontraria com maior facilidade a palavra abacaxi? Em uma lista de frutas
ou em uma lista de palavras onde todas as 15 palavras, 10 palavras iniciam com a letra A. Provavelmente, a experiência tem me mostrado isso, eles enxergariam o abacaxi numa lista de frutas, que eu teria abacaxi, amora, de repente, as outras frutas começariam com outras letras iniciais. E essas letras iniciais dão pistas, porque o primeiro olhar do aluno vai no som inicial e na letra inicial. Ele começa a estabelecer relações a partir dos sons iniciais, depois posteriormente sobre os sons finais. Se eu não facilito isso para que ele elabore e crie realmente uma ideia ou uma hipótese de como funciona o sistema de escrita, ele não consegue entender o que tem em comum, porque todas as pistas que eu dou são iguais, todas as palavras começam com A. Então, listas de palavras que começam com a mesma letra, seja uma vogal ou uma consoante, não é uma lista interessante para o início de alfabetização. A lista que é interessante é a que resgata a função social, que é uma lista dentro de um mesmo grupo semântico. Grupo das frutas, grupo dos alimentos, grupo dos brinquedos, grupo das brincadeiras, grupo dos nomes dos personagens, grupos dos animais. Isso são os grupos semânticos. A proposta com lista, ela é uma proposta bastante interessante e eu queria deixar para vocês 4 sugestões. Primeiro, que vocês propusessem uma lista de personagens onde vocês poderiam mostrar ou a capa do livro ou o personagem que vocês tiram de uma caixinha e mostram o personagem para eles, eles escrevem o nome do personagem, ou você coloca a letra inicial e pergunta para eles qual é o personagem que eles acham que inicia com aquela letra, eles falam o nome e eles anotam. Ou bem no comecinho da alfabetização, eu estou com os meus alunos com 6 anos, eles mal conhecem o alfabeto e de repente veio essa pandemia, eles estão em casa. Então eu mostro o personagem, olha, aqui é a Cinderela, vocês acham que Cinderela começa com que letra? E anotem somente a letra inicial. Ah, mas ele colocou Cinderela, ele colocou só a letra S, Débora, o que isso significa? Significa que ele está pensando e está entendendo o valor sonoro. Isso é extremamente importante. Estou pensando em fazer uma sequência de vídeos só sobre as hipóteses de escrita para trazer alguns esclarecimentos a respeito disso. Então, uma proposta, que eles escrevam a lista. Outra proposta, a de leitura de listas. Então, eles podem fazer a leitura de listas que estão, por exemplo, bebidas e comidas, salgados e doces, e eles vão ter que separar. Eles têm que ler essas palavras e separar em 2 colunas ou em 2 caixinhas o que é doce de um lado, o que é salgado do outro, brinquedos de um lado, animais do outro. Poucas palavras que você pode projetar, que você pode mostrar num cartãozinho, que você pode, de repente, fazer, se for uma atividade de escrita, que você coloque o som do animal, dá pra gente baixar no celular um som dos animais, dê o som do animal, que animal é esse? Ah, é uma vaca, então coloque a vaca. Esse é o cachorro, escreva um cachorro. Então, trabalhar outras habilidades também com eles. Então, escrita, leitura, separação e comparação, quando eu tenho uma lista onde está tudo embaralhado, nomes de meninos e nomes de meninas, salgados e doces, brinquedos e animais, ele tem que separar em 2 listas diferentes, em 2 caixinhas diferentes. É uma atividade que você pode propor, começar online e depois fica como uma tarefa para ele. E eu queria propor uma outra lista, eu queria que vocês fizessem esse exercício e depois compartilhassem nos comentários. Que se você fosse um super-herói, que super-herói você seria? Coloca uma lista de super-heróis, pode ser feito com eles, e depois ele escolhe um super-herói, que seria o super-herói que ele gostaria de vestir aquela capa. E qual seria o seu superpoder? Queria que vocês compartilhassem. Se vocês fossem um super-herói, qual super-herói você seria e qual seria o seu superpoder? Então, recapitulando essas dicas, né? Eu estou montando um material para disponibilizar no site, então não se preocupem, é só vocês se inscreverem que o material até o final da semana vai estar disponível também. 5 dicas. Utilize a lista, porque ela é um texto privilegiado, tem uma estrutura simples, de fácil compreensão para a criança, clara, que propicia intervenções super interessantes. Resgate a função social da língua, é a dica 2. Resgate a função social. A lista fora da escola ela é usada como um organizador
de informações, de ações. Resgata essa função para a sua proposta de atividade. Dica 3. Lista sempre no mesmo grupo semântico, não lista de palavras aleatórias. Imagine achar abacaxi dentro de uma lista onde eu tenho abacaxi, amora, avião, avestruz. Para ele é muito confuso. Então, respeitar o grupo semântico numa proposta de trabalho com lista. Dica 4. Refletir sobre o sistema de escrita. Perguntas, intervenções, perguntando para ele, por que você começou com essa letra? Quantas letras você acha que eu utilizo para escrever abacaxi? Questionamentos, colocar a cabecinha da criança para funcionar. Dica número 5, analise os recursos que as crianças usaram para escrever a lista ou para ler a lista. Quais recursos eles estão lançando mão? Eles estão tentando adivinhar o que está escrito ali ou eles estão comparando? Quando ele aponta para você abacaxi em amora, por que você acha que está escrito abacaxi aqui? Ah, porque começa com A. Ah, tá. Então, abacaxi. Como você acha que termina abacaxi? Repete para mim a palavra. Ah, termina com I? E essa palavra que você me mostrou, que por acaso foi amora, ela termina com I? Então, você acha que existe alguma outra palavra nessa lista onde eu possa ler abacaxi? Questionamentos interessantes, coloquem em xeque os saberes dos alunos. E por último, que não entra nas listas referente à língua, mas referente às estratégias que utilizamos, usem e abusem do bastão da fala. Não esqueçam de comentar, deixar a sua curtida, compartilhar com os amigos e responder. Se você fosse um super-herói, qual superpoder você gostaria de ter? Um beijo, até a próxima.